Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio? Nesse vídeo aqui te contar sobre um depoimento extremamente importante, relevante, eu diria que até histórico, de João Pedro Galvão, atacante gremista que na saída do estádio lá em Goiânia conversou com a imprensa, falou ali entre a passagem do vestiário para o ônibus num cercadinho, e era uma cerca mesmo que tinha entre os repórteres e os jogadores, mas ele parou e gentilmente deu uma entrevista com várias declarações, inclusive admitindo tudo o que está acontecendo na sua vida. É sobre isso que a gente fala nesse vídeo. Gente, a primeira questão é, o João Pedro sendo diretamente questionado sobre o que está acontecendo na vida dele. Ele falou, cara, futebol é engraçado. Às vezes a gente passa por temporadas excelentes, às vezes outras não tão boas. E a gente pode falar sobre várias coisas que estão influenciando, mas no final das contas o futebol é bem assim. E aí ele disse, bem assim que ele não disse, é de qualquer jeito, mas ele falou, cara, futebol é exatamente isso. Tu tá lá em cima, tu tá lá embaixo. Tu tá lá em cima, tu tá lá embaixo. Tu tem que entender que isso vai acontecer na carreira de todo jogador. E ele falou, o torcedor pode ter certeza que a frustração minha é muito maior do que qualquer torcedor gremista. E ele diz, o torcedor pede rendimento, performance, mas ninguém tá mais frustrado nessa situação do que ele, do que eu, no caso, João Pedro Galvão. E aí ele até fala um palavrão e disse assim, olha só, eu tô me entregando, tô sendo profissional, tô sendo homem pra baralho, porque ele tá colocando a cara, tá jogando, tá aparecendo pro jogo, tá tentando, mas as coisas de fato não estão acontecendo. E aí ele fala, se juntar toda a frustração e toda a indignação do torcedor gremista, não vai equiparar com a sua, porque ele falou, eu sou o principal e único culpado dessa história toda. Então é justamente por isso que eu sou o cara que mais sofro. Mas enfim, ele não está pensando ainda sobre seu futuro, diz que não sabe ainda o que vai acontecer na sequência da sua carreira, da sua vida, que seria até errado ficar o Grêmio nessa situação e ele pensando nisso. Mas disse, olha, eu tô aqui, tô botando a cara, tô tentando fazer as coisas acontecerem, mas a verdade é que as coisas não estão acontecendo. E não tem muito o que falar, futebol é assim, tu sabe que às vezes tu tá por cima, às vezes tu tá por baixo, só pediu para dizer, por mais que o torcedor esteja indignado, por mais que o torcedor esteja revoltado, se somar toda a revolta e indignação de todo o torcedor gremista, não dá a minha. Por quê? Ele foi sincero, ele disse assim, além de tudo, eu sou o principal e único responsável pelo que está acontecendo. Então o torcedor está frustrado porque não tem desempenho. Ele está frustrado porque não tem desempenho e ainda porque ele sabe que ele é o cara que não está fazendo nada acontecer. Uma entrevista extremamente lúcida e eu diria que bastante convincente, que talvez até possa entrar por uma história do Grêmio de um jogador sincero que chegou e disse, tá errado, eu não tô bem, as coisas não estão boas. Nem o Renato critica ele desse jeito. Eu acho que talvez ele foi muito sincero, ele deu razão para todas as críticas que fizeram para ele, só disse, cara, não tem, futebol é assim, eu tenho que aceitar, tenho que trabalhar, tenho que tentar ajudar, tem mais um mês de contrato, eu não vou ficar pensando em sair ou ficar, mas eu vou tentar ajudar. Ele vai sair, mas é bacana ver que o jogador tem consciência de que, cara, não tá acontecendo, ele vai ser profissional até o último dia e depois provavelmente segue a sua vida. Bom, algumas informações sobre jogadores que falaram. O PP confirmou que ele era um dos jogadores que estava com febre ontem, que ele está passando por várias instabilidades, que está tendo que tomar remédio e tudo mais, mas ele disse, eu não quero ficar usando isso como desculpa só porque o repórter que perguntou porque ele estava afungando a todo momento na entrevista coletiva a todo momento. Pediu pro torcedor apoiar no jogo em Caxias, dizendo, cara, o torcedor não tem noção do quanto que ele faz diferença e do quanto que ele é importante, então ele precisa ir para esse jogo em Caxias, porque é só olhar o ano passado, o tanto de jogo que foi vencido na arena com o apoio do seu torcedor, então agora chegou a hora da galera de Caxias pegar junto. Kahneman também disse que sabe que a situação não tá tão fácil, que ela tá bem difícil, mas que um ponto conquistado já serve. O Grêmio sempre vai tentar a vitória, mas conquistaram um ponto, tem que valorizar esse um ponto e no próximo jogo vão pela vitória. Acha que com a ajuda do torcedor em Caxias também vai ser melhor. O Dodi estava comemorando até voltar a treinar no CT Luiz Carvalho, dizendo, cara, olha só de treinar novamente no nosso CT já vai ser um ganho inimaginável, já vai ser um ganho muito bom. O João Pedro, lateral, disse que o vestiário do Grêmio sempre foi trabalhador, não teve essa história de, porque teve cobrança depois do Grenal e por isso que melhorou, não. Tá? Eles infelizmente acham que estão levando má sorte em alguns lances pontuais e que leva o gol e que aí ele falou, né, alguns
jogos e gols que o Grêmio tá levando má sorte, também é outro que tratou com sorte, mas que agora é hora de voltar para casa e que ele tá muito feliz, são quase 40 dias longe de casa, longe dos seus familiares. Ele falou, cara, nada melhor do que ter a nossa rotina dentro de casa, e ele tá ansioso para isso também. Enfim, a entrevista do João Pedro Galvão foi a que mais roubou a cena, roubou o protagonismo, mas os jogadores também estavam muito felizes porque agora eles voltam direto de Goiânia para Porto Alegre, e em Porto Alegre vão ter aí contato com os familiares para subir depois para Caxias, treina aqui no CT Luiz Carvalho e depois sobe para Caxias direto, tá bom? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.